Gente, então vamos lá. Vamos entender o circuito da impulsividade e da compulsividade. Isso aqui tá no STAL, tá? Ele explica aqui o circuito da impulsividade e da compulsividade aqui embaixo. Então, assim, qual a diferença dos dois? Os dois vão envolver três circuitos, três regiões, tá? Que vai ser aqui no núcleo estriado, que é os núcleos da base, no tálamo e no córtex pré-frontal. Só que na impulsividade é nessa região aqui chamada de ventromedial. E na compulsividade é nessa região que a gente já falou tantas vezes, que é o órbito frontal, certo? Esse núcleo estriado, ele tá nos dois aqui também, ó. Só que na impulsividade a gente tem o núcleo ventral, parte mais da frente desse núcleo estriado. E na compulsividade, ele pula, ele migra um pouquinho para trás e vai para a região dorsal. Por que ele pula e vai para trás? A neuroadaptação, a readaptação do cérebro a esses circuitos, que é o que eu vou explicar depois. O tálamo aqui continua igual. Lembrando que aqui a gente tem ligação também com a amígdala e o hipocampo, o sistema límbico, porque isso aqui tem a ver com a memória também. Porque, por exemplo, se você vai num lugar onde você sempre usava droga com os teus amigos naquele lugar, essa memória lá relacionada ao hipocampo vai despertar também esse sistema, tá? Vamos falar primeiro da impulsividade. Então, como eu falei para vocês, a impulsividade é a vontade que eu tenho de usar aquela substância. Por que eu uso a substância? Por causa da recompensa que ela me dá. Lembra do sistema de recompensa que a gente falou da dopamina? Então, essa região aqui do núcleo estriado, lembrem que é onde fica também o núcleo accumbens. E é nesse núcleo accumbens que a gente tem aqueles neurônios dopaminérgicos. A Andressa falou deles quando falou da mania no transtorno bipolar, e a Georgia também falou deles quando ela falou da psicose, dos sintomas positivos da esquizofrenia. Lembram que era a liberação de dopamina nesse núcleo accumbens? Então, esses sintomas, tanto de mania do bipolar, sintomas da psicose e a questão da recompensa, da impulsividade e da compulsividade, elas também estão relacionadas a esse núcleo accumbens. Então, começa aqui, certo? Liberei dopamina aqui, tive aquela relação de recompensa, ativei o meu tálamo, do tálamo vai para essa região ventromedial. Essa região ventromedial era para ela dizer assim, ó, chega, para, você não vai fazer essa atividade, você não vai fazer isso. Era para ela inibir. Essa região do córtex aqui, o córtex frontal, ele é a região do julgamento, do senso crítico. Então a pessoa deveria ter esse controle, dizer não, não vou fazer isso, que é o que pessoas, digamos, que não têm alteração fazem. Só que nas pessoas impulsivas, essa área, ela é ineficiente. Ou essa área, na verdade, ela é ineficiente, ela não consegue controlar aqui esse impulso, ou esse impulso é tão forte que ele não consegue inibir, ele não consegue, essa área que não dá conta de inibir. Que é, por exemplo, quando a gente usa uma substância. Quando a gente usa uma substância, a liberação de dopamina aqui embaixo é tão forte que esse estímulo aqui ele sobe tão forte que essa região não consegue inibir. Aí, beleza. Eu tô aqui. Agora que eu percebi que eu tava segurando o celular torto, perdão. Então, ó, a dopamina aqui nessa região, a liberação dela é tão forte que esse estímulo vem tão forte que essa região não consegue inibir, certo? Aí, o que que acontece? Você continua usando por impulsividade. Ah, impulsividade, tive o efeito legal da droga, continuei usando, continuei usando. Com o tempo, essa região aqui, ela vai sofrendo aquela neuroadaptação. A gente vai falar agora em seguida que essa região é a região ali do núcleo accumbens, que fica dentro do estriado, e ela vai sofrendo aquela readaptação de receptores e tal. Aí é aonde ela pula dessa região ventral aqui para a região mais dorsal. E aí a gente entra nesse circuito aqui, certo? Da compulsão relacionada aqui, e essa resposta não consegue ser inibida. Então, aqui nessa região dorsal, eu tive aquela neuroadaptação, os meus receptores aqui estão alterados, é muita dopamina, muitas substâncias aqui. Esse estímulo vem super forte, chega aqui na região do órbito frontal, que faz sinapse com essa região dorsal aqui. Esse córtex órbito frontal era para ele dizer não, inibir, vamos parar com isso. Lembrando que a compulsão é a dificuldade em parar. Então, ele vem aqui, ele teria que dizer para com isso, vamos parar de usar, mas ele não dá conta. E aí fica esse ciclo vicioso, a pessoa fica nesse ciclo de compulsão.
Então, lembrando que para ocorrer a compulsão, ocorreu aqui uma mudança da região, ocorreu uma neuroplasticidade, uma neuroadaptação. E aí muda esse eixo de controle, e aí eu mudei esse eixo de controle e eu viro agora um compulsivo. A pessoa que está na compulsão, ela já tem sintomas físicos, porque já houve uma adaptação física aqui dos neurônios. Eles mudaram as sinapses, mudaram os receptores. E agora, a partir desse momento, a pessoa, ela experimenta os sintomas de abstinência. Porque eu tinha substância aqui estimulando, meu corpo se adaptou a isso. Quando eu tiro aquela substância, o corpo vai sentir falta. É que nem, por exemplo, uma falta de glicose, o corpo manifesta os sintomas da hipoglicemia. Aqui, a falta daquela substância que estava alimentando esse sistema vai gerar sintomas físicos, que é a abstinência. Então, a pessoa, nesse momento da compulsão, ela já não usa mais a droga para ter os sintomas legais, os sintomas de reforço, os sintomas positivos. Ela começa a usar essa droga para evitar os sintomas de abstinência, e é o que a gente chama de reforço negativo. Ela usa a droga para evitar os sintomas ruins da abstinência, e ela vai alimentar esse sistema aqui, certo? E aí, como que começa ali, então, a alimentação desse sistema aqui na parte do núcleo estriado, que é também aonde fica o núcleo accumbens, é o circuito de recompensa. Tudo começa na recompensa. E o circuito de recompensa, ele é essa setinha azul aqui, que é o mesolímbico. Então, nessa área tegmentar ventral aqui do mesencéfalo, eu vou ter, quando eu usei alguma substância legal e tal, eu tenho o início de um neurônio dopaminérgico aqui, que termina aqui no núcleo accumbens. Então, o estímulo desse neurônio, relacionado ali ao prazer, à substância, vai liberar a dopamina aqui nesse núcleo accumbens, e essa dopamina no núcleo accumbens vai gerar todos aqueles sintomas gostosos e tal, e dessa região do núcleo accumbens vai passar para o tálamo e vai para o córtex, certo? Nesse núcleo accumbens, aonde está esse neurônio, aqui tem uma outra fotinho do circuito para vocês verem. Então, ó, é o verdinho aqui. Então, começou aqui no mesencéfalo, o estímulo, liberou a dopamina aqui nessa região 4, que é o núcleo accumbens. Desse núcleo accumbens, ele vai para o tálamo e córtex, certo? E aí fica aquele ciclo que a gente viu antes lá. Percebam que aqui embaixo, nessa fotinho, aparece também a estrutura 3, que é a amígdala. Então, percebam como a amígdala, o hipocampo, outras estruturas do sistema límbico estão relacionadas também com essa recompensa. Então, liberei a dopamina aqui, certo? Nessa área tegmentar ventral, eu vou ter os neurônios dopaminérgicos, então, que vão parar lá no núcleo accumbens, que vão liberar essa dopamina. E essa dopamina produz o prazer, beleza. No núcleo accumbens, a gente vai ter a liberação da dopamina e está relacionado com o sistema límbico, fator emocional. E olha aqui, ó, essa região está relacionada com a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, o bipolar, especificamente a mania, na ansiedade, doença de Alzheimer. Ó. Então percebam, obesidade, que a pessoa tem impulso por comer. Então percebam que esse núcleo accumbens está relacionado com isso. O que acontece com o neurônio, então? Neuroadaptação. Esse neurônio aqui, ele tá lá na área tegmentar ventral. Aí ele viaja até o núcleo accumbens, aonde eu tenho aqui a liberação da dopamina, que é a área que gera o prazer. O que acontece aqui? Cada substância, percebam que tem um local de atuação. Eu vou dar o exemplo do álcool. Então, o álcool ele é um depressor. O que ele faz? Ele estimula os receptores de GABA. O que o GABA faz? Ele é inibitório, ele gera sintomas depressores. Com a persistência da presença do álcool aqui, o corpo começa a ter mais receptores de GABA para receber esse álcool e o corpo percebe que está muito inibido, tem muito álcool, tá? Inibição, inibição, inibição. Aí o corpo, para tentar compensar, ele faz o quê? Aumenta os receptores excitatórios de glutamato e também de noradrenalina, que nessa fotinha aqui não aparece. E aí aumenta os receptores de glutamato e nora para tentar compensar, certo? Eu tenho álcool, tenho glutamato e nora. Só que quando eu tiro esse álcool, eu parei os efeitos inibitórios aqui no GABA, porque eu tirei o álcool. Mas, consequentemente, eu tô cheia de receptores de glutamato e nora, porque o meu corpo se adaptou. E o que esses receptores de glutamato e nora vão fazer? Uma excitação intensa, porque a minha parte inibitória aqui tá sem o álcool.
Então, ocorre uma excitação intensa. Por isso que a pessoa começa a ter os sintomas de abstinência. E por isso que, no caso do álcool, os sintomas de abstinência, eles são excitatórios. A pessoa vai ter aqueles sintomas do glutamato, da noradrenalina, palpitação, taquicardia, sudorese, entendeu? Então, esse é no caso do álcool. Mas eu vou ter nas anfetaminas, ó, todas as substâncias de alguma forma vão aumentar a liberação de dopamina, certo? Cada uma tem um mecanismo, não vou entrar em detalhes. Isso daqui, gente, faz então a neuroplasticidade, a neuroadaptação. Olha essa próxima imagem aqui. Aqui é uma pessoa normal. Ela tem lá um neurônio na área tegmentar ventral e parou lá no núcleo accumbens. Quando eu tenho o excesso de uma determinada substância, ó, ela vai alterar esses receptores, vai criar novas sinapses, vai aumentar ou diminuir o número de receptores, ela vai mudar esse circuito. E aí, a partir do momento que eu tiro a substância, esse circuito aqui já estava formado, vai dar um tilt, né? Porque ele estava acostumado com aquela substância ali, de repente eu tiro aquela substância, vai dar problema, certo? Então, aqui, gente, eu já tenho a compulsividade, aqui eu já tenho a dependência, certo? É aqui que o cara se transforma dependente, tem sintomas de abstinência. Isso é a neuroadaptação, gente, é uma compensação. Igual aqui, eu tinha tanto álcool estimulando o GABA, esse meu sistema nervoso estava tão inibido, o que o corpo faz para tentar equilibrar? Cria receptores estimulatórios para compensar esse inibidor aqui. Só que quando eu tiro o álcool, eu acabei com a inibição, esse receptor aqui excitatório de glutamato e nora vai estar hiperestimulado. E a pessoa começa a ter daí sintomas de hiperestimulação, abstinência. Então, quando ocorreu essa alteração de receptores, de sinapses, de dendritos, eu já tive a neuroadaptação. Quando eu tive a neuroadaptação, eu mudei o meu centro daqui de estímulo do ventral para o dorsal. Quando eu mudo ele para o dorsal, eu estou na compulsão. E aí eu já entrei naquele ciclo, digamos assim, de uso recorrente, que a pessoa está dependente e vai ter os sintomas de abstinência, certo? Então, ó, antes eu fazia um uso ocasional. Isso era impulsividade, certo? Eu usava para ter o efeito legal da droga. Mas, de tanto eu usar essa droga, o meu corpo se readaptou, criou uma neuroadaptação, e aí, agora, se eu tiro essa droga, o meu corpo vai pedir ela, ele vai ter dependência. Eu entrei no ciclo da compulsividade, eu não consigo mais parar. Mas eu não uso mais a droga porque ela é legal e gera sintoma legal. Eu uso porque ela me gera sintomas ruins, reforço negativo. Ela me gera sintomas de abstinência, certo? E aqui para terminar, então, ó, eu uso a droga porque ela me causa um barato, ela é legal. Mas de tanto eu usar, o meu corpo mudou meu comportamento, ele criou uma neuroadaptação e agora eu uso para evitar os efeitos negativos. Eu uso porque eu tenho abstinência. Aqui eu tenho sintomas físicos. Os meus receptores estão pedindo o álcool, porque os outros receptores que contrabalanceiam estão incomodando, estão me dando taquicardia, sudorese. Aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, antes mesmo de ter os sintomas, ela já usa para evitar os sintomas. E aí ela fica nesse ciclo aqui, ó. Daí ela vai ficar nesse ciclo de compulsão, certo? Então é assim que a gente migra da impulsividade para compulsividade. E percebam que os ciclos da impulsividade e compulsividade, elas estão relacionadas com o núcleo accumbens aqui, com o núcleo accumbens aqui, que é a via final da dopamina lá no sistema de recompensa. Vem aqui do mesencéfalo e libera dopamina aqui no sistema de recompensa. E essa região aqui do núcleo accumbens está relacionada com esse ciclo, tanto da impulsividade quanto da compulsividade.